Olá, bem-vindos a mais uma videoaula sobre gramática. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o adjunto adverbial, que é uma das funções sintáticas mais cobradas em qualquer prova de língua portuguesa. Então, pegue um caderninho de anotações e uma caneta para se ligar em cada dica deste vídeo. Mas antes, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam compreender o que é o adjunto adverbial. Então vamos lá. Lembrando, o adjunto adverbial pertence a uma das 10 funções sintáticas, ou seja, é um conteúdo que está dentro do estudo da sintaxe. E não custa lembrar que a sintaxe é o estudo da organização das palavras dentro de uma oração. Portanto, a partir de agora, nós vamos fazer uma breve análise sobre o adjunto adverbial. E o conceito de adjunto adverbial diz que esta é uma função sintática que indica uma circunstância. E essa circunstância pode indicar tempo, modo, lugar, companhia, etc. Vale ainda dizer que essa função é responsável por modificar ou intensificar o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou mesmo de um verbo. Além disso, é necessário que a gente fique esperto e entenda que os adjuntos adverbiais são representados por advérbios, por locuções adverbiais ou mesmo por orações adverbiais. E você lembra o que é advérbio, locução adverbial ou mesmo oração adverbial? Se não lembra, não tem problema. Vamos relembrar agora. Observe estes exemplos. Primeiro, sobre o advérbio. Na frase, todos precisam muito do estudo. Observe que a palavra em destaque, a palavra muito, é um advérbio. Nesse caso, está intensificando o quanto alguém precisa do estudo, certo? Então, a palavra muito é um advérbio de intensidade. Portanto, nesse caso, o advérbio muito está atribuindo uma circunstância de intensidade em relação ao verbo precisar, o quanto alguém precisa do estudo, ok? Já no segundo exemplo, nós temos uma locução adverbial. E qual é a diferença entre advérbio e locução adverbial? Basicamente, a quantidade de palavras. Vamos falar de maneira objetiva. As circunstâncias do advérbio e também da locução adverbial são as mesmas. O que é que modifica? Enquanto o advérbio é representado por uma só palavra, que representa alguma circunstância, a locução adverbial vai ser representada por duas ou mais palavras, ok? Então, observem. Irei ao cinema no fim de semana. Observem que a circunstância de tempo no fim de semana é representada por 4 palavras. Nesse caso, nós temos uma locução adverbial, que na sintaxe vai ser chamada justamente de adjunto adverbial, certo? Então, vamos só recapitular. Até agora percebemos que o adjunto adverbial pode ser representado por advérbios ou por locuções adverbiais. Mas não é só isso. Vamos ver também que os adjuntos adverbiais podem ser representados por orações adverbiais, como neste caso. Observem o exemplo. Quando chegar o outono, teremos ventos mais intensos. Então, a oração adverbial, quando chegar o outono, está indicando a circunstância de tempo. E na sintaxe, nós iremos chamar a oração adverbial de adjunto adverbial, ok? Então, agora que tivemos a introdução, vamos ver alguns exemplos de adjuntos adverbiais. Observem que nós temos adjuntos adverbiais de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de companhia, de frequência, de finalidade e tantos outros. É óbvio que não para só por aí, mas aqui nós temos alguns exemplos de adjuntos adverbiais. Então vejamos. Indicando lugar. Eu estudei na sala. Observe que na sala indica uma circunstância de lugar, portanto, é um adjunto adverbial de lugar. Indicando tempo. Eu estudei ontem. Ontem é uma circunstância de tempo, e nesse caso está funcionando como o adjunto adverbial de tempo. Indicando modo. Eu estudei concentradamente. Concentradamente é o modo como alguém estudou, e nesse caso vai funcionar como adjunto adverbial de modo. Aqui vale uma dica. A maioria das palavras terminadas em mente funcionam como advérbios. Na sintaxe, serão chamadas de adjuntos adverbiais. E, em grande parte, serão adjuntos adverbiais de modo, ok? Indicando intensidade. Eu estudei pouco. Nesse caso, a palavra pouco intensifica a quantidade de estudo. E nesse caso, foi uma quantidade pouca, certo? Então, pouco é um adjunto adverbial de intensidade.
indicando companhia. Eu estudei com a Milena. Observe que com a Milena apresenta uma circunstância de companhia, portanto, é um adjunto adverbial de companhia, indicando frequência. Eu estudei todos os dias. E nesse caso, todos os dias funcionam como um adjunto adverbial de frequência. E temos ainda a indicação de finalidade, como na frase eu estudei para o teste. Para o teste, nesse caso, é a finalidade para a qual alguém estudou. Portanto, exerce a função de adjunto adverbial de finalidade. Então, nós vimos que não é tão difícil perceber a função de adjunto adverbial. É só recapitularmos. Ela pode ser representada por um advérbio, por uma locução adverbial ou mesmo por uma oração adverbial, ok? Então, neste momento, nós vamos praticar. Observem essa questão. Classifique o adjunto adverbial sublinhado das orações abaixo. Na letra A diz o seguinte: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. É uma frase do Platão. Neste momento, eu sugiro que você pause o vídeo e volte após sua resposta, ok? E aí, respondeu? Então vamos verificar que para descobrir o que é importante em sua vida é um adjunto adverbial de finalidade. E como você deve ter percebido, essa preposição para, em geral, vai indicar a finalidade de algo e vai iniciar um adjunto adverbial de finalidade, ok? Agora, eu indico que você responda as letras B, C e D. E logo em seguida você volta para ver as respostas, tá bom? E aí, respondeu? Vamos à letra B. Eles moram em Natal. A expressão em Natal exerce a função de adjunto adverbial de lugar. Essa era fácil, hein? Portanto, quando houver a circunstância de lugar, nós teremos um adjunto adverbial de lugar. A letra C diz o seguinte: quem ama extremamente deixa de viver em si e vive no que ama. E também uma frase do Platão. Nesse exemplo, nós temos a palavra extremamente sublinhada. E nós teremos como função sintática adjunto adverbial de modo. É só lembrar que há pouco nós dissemos que a maioria das palavras terminadas em mente são advérbios e, consequentemente, serão adjuntos adverbiais. Em geral, adjuntos adverbiais de modo, ok? Na letra D, nós temos o homem é um ser muito egoísta. E a palavra sublinhada é a palavra muito, exerce a função de adjunto adverbial de intensidade, uma vez que está intensificando o quanto o homem é egoísta, ok? Mas ainda não acabou, nós temos outra questão aqui para analisar. Então, relacione os adjuntos adverbiais às suas respectivas classificações. Mais uma vez, você vai pausar o vídeo e voltar depois para verificar a resposta, ok? E aí, vamos ver as respostas? Na letra A, nós temos conversamos sobre a reunião. E nesse caso, é adjunto adverbial de assunto, número 2. Na letra B, nós temos talvez seja melhor mudarmos a data do feriado. E nesse caso, nós teremos um adjunto adverbial de dúvida, a palavra talvez, ok? Na letra C, nós temos ela vive para os filhos. E nós temos aí um adjunto adverbial de finalidade, está indicando uma finalidade. A letra D diz o seguinte: nós iremos ao casamento com certeza. E aí, nós temos um adjunto adverbial de afirmação. Por fim, a letra E diz: o poço secou com o calor. E, obviamente, nós temos um adjunto adverbial de causa, ok? Viu só como é tranquilo? É só ler um pouquinho, praticar, que com o tempo você estará acertando todas as questões relacionadas aos adjuntos adverbiais, ok? Então, no mais, muito obrigado e não se esqueça de deixar seu like nem de se inscrever no nosso canal. Até logo!